dia! Sejam bem-vindos à nossa devocional, sejam bem-vindos à nossa rotina com Deus. E eu espero em Jesus abençoar a sua vida hoje. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigada por esse dia. Te agradeço por mais essa oportunidade de sentar nessa mesa e conversar com os meus irmãos da Tua Palavra. A Tua Palavra que é tão completa, que não há necessidade que eu fale nada. Se eu apenas sentasse aqui e lesse a Tua Palavra, seria suficiente, porque o Senhor é suficiente. A Sua Palavra é viva, é cortante. Ela penetra a nossa alma e traz, Senhor, fruto de justiça, de salvação, de renovo, de recomeço, porque o Senhor é poderoso. Espírito Santo, essa live é do Senhor, a minha vida também. Eu te peço que o Senhor me deixe ser útil na vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Se eu disser algo ou me expressar de forma equivocada, que o Senhor complete essa palavra no coração dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, bom dia, bom dia. Obrigada pela presença de vocês. Sejam todos bem-vindos. Elisama, bom dia, Regina, bom dia, Beth, bom dia, Chácara São Pedro, obrigada pela presença. Ailton Alcântara, obrigada pela presença. Eliene, bom dia, Denise Santos, Edmilson Cícero, é isso? André, Lena Teixeira, obrigada, amada querida. Terezinha, Ricardo Silva, bom dia, gente. Sejam todos bem-vindos. Dias de Gato, bom dia. Bom dia, bom dia. Obrigada, gente, pela presença. Maria, Fer acendeu, meu apelido também é Fer. Lurdinha, minha parceirinha de academia, obrigada pela presença, meu amor. José Maurício, autoestima, bom dia. Gênesis 21:8. O menino cresceu e foi desmamado. E no dia em que Isaac foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Tá na moda agora comemorar mêsversário das crianças, né? Eu não tô aqui para fazer nenhum julgamento, não vou dar minha opinião pessoal sobre isso, mas às vezes, quando eu lendo esse versículo aqui, eu falei, o pessoal que não é muito a favor desse mêsversário vai falar, Fernanda, pelo amor de Deus, não dá ideia não, você dá ideia para dar uma festa no dia que desmamar. Nossa, esse negócio de mêsversário já é tão chato, você ainda tá falando de quando desmamar fazer uma festa, uma celebração. Aqui está dizendo que no dia em que Isaac foi desmamado, Abraão celebrou, comemorou, fez uma festa. Porque naquela cultura não era só um desmame. A criança tinha passado por fases muito difíceis. A mortalidade infantil era muito maior do que a que é hoje, né? O conhecimento na medicina era mais limitado. Então, uma criança chegar até os 2, 3 anos já era um milagre. Mas Isaac foi um milagre desde a sua concepção, né? Porque Abraão, quando Isaac nasceu, ele tinha 100 anos e Sara tinha 90, está registrado em Gênesis 21:5. Então, Isaac foi um milagre. E ele sobreviver dos mais ou menos 2 ou 3 anos, quando ele foi desmamado, também foi um milagre. Aí você fala assim, Isaac foi mesmo um milagre. Mas toda gravidez é um milagre. Toda gestação é um milagre. Eu me lembro quando estava grávida dos meus 2... Meu menino hoje já é um rapaz, está com 29 anos, minha filha 27. Mas quando estavam na minha barriga, eu achava extraordinário. Se tinha uma coisa que mais impactava o meu coração, é que dentro de mim estava sendo formado um esqueleto, gente. Eu falava, como é que pode aqui dentro ter um ser sendo gerado com bracinho, com perninha, com tudo que eu tenho, ele está sendo gerado aqui. E o mais interessante é que, na época, conversando com o meu médico, ele falou assim, olha, a mãe, ela pode passar os 9 meses sem comer nada, sem se alimentar. A criança vai nascer, que às vezes a gente fica preocupado com o que come, com o que deixa de comer. A criança, ela vai crescer, porque dentro de você já tem tudo que ela precisa.
Agora, você, se não comer direito, se não se alimentar direito, você é prejudicada, porque a criança vai retirar de você tudo que ela precisa para sobreviver. Então, isso é um milagre. Um milagre. E até a gente dá desculpa quando tá grávida, eu tô comendo por 2. Não precisa comer por 2. Come por você, porque o que acontece ali dentro, o seu neném tem tudo que precisa já dentro de você. O que eu tô querendo trazer com isso? Se nós não consideramos milagre o nosso dia a dia, o nosso ordinário do dia a dia, porque se tornou tão comum e a gente não consegue se alegrar com o pouco, com o simples, porque tá ali. Hoje, por exemplo, eu fico com dó do segundo filho, porque o primeiro filho tem os mêsversários, né? É difícil os pais conseguirem manter a rotina do mêsversário do segundo filho. Você fala, não, eu tive 2 filhos e fiz mêsversário dos 2. Que legal, que bênção. Mas e o terceiro filho? Ah, não tive terceiro filho, mas se você for aumentando, você não vai fazendo igual você fazia. E aquilo não é algo que se torna tão importante, que você acha tão importante, deixa de ser importante, porque virou comum. Eu já falei essa semana, umas lives atrás, que a gente não valoriza a presença de Deus porque ela está disponível para a gente 100% do nosso dia, 100% das vezes. E reconhecer os milagres de Deus e celebrar e comemorar os milagres de Deus, quando a gente consegue enxergar no pouco, você com certeza vai celebrar e comemorar quando você tiver muito. Porque quando você tem o simples, o pouco, o pequeno, você consegue agradecer, você consegue reconhecer Deus ali naquela porta de oportunidade tão discreta. Naquele dia exaustivo, quando você foi dormir, você pediu que Deus te desse força, que Deus te ajudasse no dia seguinte. E você terminou o dia, você completou todas as suas tarefas, fez tudo o que você precisava fazer e você reconhece um milagre aí. Uma resposta de oração onde você pôde cuidar da sua família, pôde cuidar dos seus filhos, você pôde ir para o seu trabalho. Isso tudo são pequenas coisas e pequenas oportunidades de celebrar e de comemorar a Deus as coisas. Isso com certeza, se um dia você chegar a ter algo abundante, de abundância na sua vida, vai ser do mesmo jeito, você vai reconhecer Deus no grande. Mas você que fica aí esperando celebrar, comemorar algo extraordinário, algo grande na sua vida acontecer, eu vou dar uma informação para você. Você não vai reconhecer como foi extraordinário o milagre grande que você está vivendo. Você pode ficar feliz, você pode até entender que foi um milagre. Mas logo esse milagre, ele se tornará algo tão... Passou. A sua alegria é uma alegria emocional. Não é uma alegria em fé que permanece. Alegria em fé que permanece. Você, todas as vezes que lembra do simples, você se emociona porque reconhece o milagre de Deus. E quando é algo grande, você se emociona porque é algo que você sabe que não teria se não fosse da parte de Deus. E você jamais vai esquecer a sensação do extraordinário simples ou do extraordinário grande quando você reconhecer que foi Deus. Você vai sentir a emoção vinda diretamente do seu espírito, da sua alma, e é uma sensação tão boa. Sabe, às vezes nós registramos na nossa alma coisas pequenas que se tornam monstruosas na nossa vida e que paralisa a sua vida por anos e anos. E foram coisas pequenas. Às vezes uma pequena ofensa, às vezes um pequeno fracasso, às vezes um pequeno medo. E o pequeno medo se tornou uma sombra muito grande. Porque normalmente os nossos medos, eles são sombras projetadas pela nossa mente, pela nossa ilusão. Tem uns desenhos animados antigos,
Eu não sei se alguém lembra aqui, mas às vezes um ratinho pequenininho ou um personagem pequenininho, quando a luz batia e a sombra era refletida numa parede, o oponente dele, o algoz dele, o daquele personagem pequenininho, ficava com medo, porque o que foi projetado na parede era um gigante, era um monstro, mas na verdade era o opositor dele de sempre, pequenininho, mas a sombra do medo a sombra que ele viu do que ele achava que era um monstro, o apavorava e o fazia correr e o fazia se esconder. Então, às vezes, pequenos medos que nós temos, eles nos colocam num lugar por anos e anos aprisionados. Quantas vezes você já foi elogiado, né? Quantas vezes, às vezes alguém chegou para você e deu elogios para você? Você ficou tão feliz na hora, mas foi registrado na sua emoção. Pois passa, você nem lembra daquele elogio. Mas uma crítica, uma palavra, às vezes um sorriso não recebido, um abraço não recebido, um olhar preconceituoso, isso é terrível, porque no olhar não tem como você provar que a pessoa está sendo preconceituosa, mas você sente que foi. Uma coisa se tornam correntes e te aprisionam dentro de uma monstruosidade de sentimentos dolorosos e pesados, insuportáveis. Esse peso a gente não dá conta de levar. E aí vem Jesus e fala: você precisa aprender de mim. Você precisa aprender de mim para parar de valorizar as pequenas derrotas, as pequenas ofensas, os pequenos medos, e comece a dar um foco maior no pequeno sorriso que você recebeu, no pequeno abraço, numa palavra que você recebeu de encorajamento. Talvez se você olhar assim para a vida de Abraão, né? Fala, mas que bobagem, né? Em Goiás a gente fala isso, mas que bobagem, gente, que besteira, que bobagem. Comemorar, fazer uma festa, gastar dinheiro para comemorar que o menino, ele desmamou. Abraão estava celebrando a vida do filho, que era um milagre ele ter nascido. Um milagre ele ter sobrevivido até 3 anos de idade, saudável. E agora ele ia ter mais independência da mãe, ia poder viver mais livremente com o pai para aprender as coisas. Mas se você for ver, tudo na nossa vida é milagre. Tudo na nossa vida é milagre. Às vezes, por causa da rotina, você não percebe. Você levanta todos os dias, vai para o seu trabalho, passa coisa difícil no trabalho, né? Por isso que se chama trabalho, senão não chamava trabalho, chamava viagens, férias, né? Mas você não percebe que isso foi um milagre, você levantar de manhã, você ir trabalhar, porque essa rotina que você considera tão comum na sua vida, existem pessoas que dariam tudo para ter essa rotina. Existem pessoas que tirariam toda a sua conta bancária para viver o que você vive. Eu queria hoje, com essa live, desafiar você a perguntar para Deus o que você não tem visto de milagre, o que você não tem reconhecido de milagre. Talvez você ache uma bobagem celebrar, comemorar um desmame. Talvez para você, uma palavra que foi dita para você quando você era uma criança, ela tem muito mais importância do que o mêsversário de uma criança. Você falar, isso é muito mais difícil que eu estou passando. Você comemorar um mês de vida da criança. Eu não estou aqui falando para vocês comemorar mêsversário, não, gente. Cada um tem que fazer o que acha que tem que fazer, o que acha certo. O que eu estou dizendo é que nós precisamos reconhecer e celebrar tudo na nossa vida como um milagre. E comemorar. Nós precisamos disso. E eu vou falar para vocês. Eu tenho vivido dias muito difíceis. Dias muito difíceis. Mas por que eu consigo respirar
Eu consigo dormir a noite inteira, gente. E eu gosto de falar isso porque tem pessoas que perdem o sono por causa dos problemas. E eu já perdi muito. Mas eu consigo ver a mão de Deus suprindo cada uma das minhas necessidades. E eu preciso falar com vocês aqui, e comemorar e celebrar, porque tudo é milagre. Se eu ficar aqui nessa live tecendo todas as minhas lutas e dores, eu teria que passar mais horas e mais dias para contar as bênçãos que eu tenho recebido. Porque eu consigo enxergar mais bênção, eu consigo enxergar mais provisão do que fracassos, medos, ofensas. Eu consigo enxergar. Mas porque eu tenho procurado aprender de Jesus. E quanto mais de Jesus eu aprendo, mais leve o meu caminho se torna. O caminho de Deus é reto. O caminho de Deus é perfeito. Mas existem coisas na sua vida que você está esperando algo extraordinário acontecer para celebrar, para comemorar. E hoje eu quero dizer para você, o dia de hoje é o dia que nos fez o Senhor. Alegremo-nos nele. Às vezes nós ficamos achando que é uma bobagem um tipo de comemoração que alguém está fazendo. Bobagem é quando nós não conseguimos celebrar, não conseguimos ver os milagres de Deus no nosso dia a dia. Então hoje, você olha para a vida de Abraão, talvez você pense, para que comemorar um desmame? Para que celebrar um desmame? A alegria de Abraão foi porque ele presenciou a fidelidade de Deus desde a concepção ali de Isaac, do nascimento, e falou, ele está vivo, a promessa está viva. Ele desmamou, mais uma vez, ele passou do risco. Ele tinha o risco de morrer. Não é risco de vida, gente, é risco de morrer. A parte mais difícil, mais sensível, não tinha as vacinas que a gente tem hoje, gente. Ele venceu, então Abraão celebrou a fidelidade de Deus. O que prometeu, ele cumpriu. Meu filho está vivo. Então, olha as pequenas oportunidades, as portas discretas que são abertas, que você não viu. Sabe, você levantou, você foi trabalhar, você hoje você está aqui assistindo essa live, você está aqui ouvindo, tudo isso é milagre. Consiga reconhecer Deus em todos os seus caminhos e Ele vai endireitar suas veredas. Eu já fiz live aqui falando que nós precisamos reconhecer Deus em todos os nossos caminhos. Olha para trás, reconheça Deus. Agora no presente, reconheça Deus. Foi Deus, é Deus e sempre será Deus. E o seu caminho será leve. As pequenas ofensas não se tornarão monstruosas, te paralisando de um futuro que ainda não chegou. E você tem medo de coisas que nem estão prontas ainda. Você está ansioso por coisas que nem aconteceram ainda. E já foi comprovado que a maioria das coisas que a gente tem medo e é ansioso não acontece. Porque por mais que a gente pense no futuro, as coisas não acontecem do jeito que a gente pensou e imaginou. Sabe, muitas vezes acontecem coisas ruins, coisas difíceis. Tem gente que fala assim, eu já sabia que isso ia acontecer. Eu sabia, eu tinha certeza que isso ia acontecer. Isso é uma fala comum. Se você sabia, se você tinha mesmo certeza que isso ia acontecer, você sabia que a oração do justo pode muito em seus efeitos? Porque se você sabia que algo ruim ia acontecer, você pode se colocar diante de Deus e interceder e orar por aquela pessoa, e orar por aquele evento, e orar por aquele acontecimento. Porque mesmo se tudo der ruim e acontecer algo difícil que não deu para segurar, você vai enxergar Deus ali. E você vai ver a beleza de Deus se manifestando no caos. Porque esse é o nosso Deus. Ele transforma o nosso caos em milagre. Não existe nenhum cenário que Deus não possa mudar. Então talvez você ache que Abraão exagerou na comemoração por um desmame. Mas Abraão estava comemorando e celebrando. Não foi porque simplesmente Isaac desmamou, mas porque ele viu se cumprir a fidelidade do Senhor, mantendo a promessa viva. Então,
Agradeça e dê mais palco e mais importância para a glória de Deus na sua vida, para a presença de Deus na sua vida. Não ignore os pequenos começos, não ignore as pequenas bênçãos, não ignore os pequenos milagres. Reconheça. Não fique esperando o extraordinário acontecer, porque aí você vai agradecer. Pode até que seja que você agradeça quando algo grande, conseguiu um apartamento, conseguiu um carro, conseguiu uma cura. Mas se você é alguém que só reconhece a presença de Deus, o milagre de Deus no grande, esse grande que você reconheceu tem dias contados para você esquecer, porque não são registrados na sua alma. Agora, quando você registra as pequenas coisas, os pequenos começos, as pequenas vitórias, o pequeno sorriso, um simples abraço, uma conversa, quando você consegue enxergar e identificar a presença de Deus ali, o milagre de Deus ali, porque quando você identifica, é algo simples, mas algo extraordinário que te emociona, porque pega a sua alma. E aí, quando algo grande chega, você percebe que Deus é o mesmo, do simples e do extraordinário. E você vai ser impactado com uma emoção de alma, não aquela enganosa do nosso coração, mas a de alma. E toda vez que você lembrar do pequeno ou do grande milagre, tanto faz para você, você vai sentir a emoção, você vai se emocionar, porque você vai perceber que foi Deus, que é Deus. Eu gosto muito do Salmo 139, até uma sugestão de leitura, porque fala que Deus nos sonda, Deus nos conhece. Antes de chegar à nossa boca a palavra, Ele já sabe. Mas tem uma parte assim, específica do Salmo 139 que fala muito ao meu coração. Fala assim, que as trevas e a luz para Deus são iguais. Então, para Deus não tem diferença te dar uma pequena vitória ou uma grande vitória. Para Ele tudo é vitória. Para Ele tudo é o bem que Ele quer fazer, que Ele quer dar. Então, se você não consegue visualizar e celebrar as pequenas coisas, você não vai conseguir enxergar e visualizar Deus no grande. E para Deus não tem diferença entre luz e trevas. Não tem diferença entre grande e pequeno. Para Ele, tudo é o bem que Ele quer fazer. Tudo é luz, não existe trevas. Para Ele é simples, não tem diferença. Ele curar você de um câncer ou curar você de um medo infantil, de uma palavra lá da infância que te bloqueou. Ah, mas no meu passado, quando aconteceu isso, Deus olha para mim e para você e fala assim, não, agora, vamos viver daqui para frente. Como Paulo diz, eu escolho, esquecendo-me das coisas que para trás fica, eu avanço, vai para a sua vida e comece a celebrar hoje, tanto os pequenos quanto o extraordinário. Aliás, os pequenos te levam ao extraordinário. A palavra de Deus garante isso, se você é fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Coloca a mão no coração, vou orar por você. Obrigada, Pai. É tão bom saber que nós temos um Deus que se importa. Nós temos um Deus que nos vê. Que nós temos um Deus que não tem diferença. O Senhor é fonte para qualquer uma das nossas necessidades. Mas nos ajude a identificar e a visualizar que ao termos nossa necessidade suprida diária, é milagre. E devemos comemorar, devemos celebrar, devemos sentir e registrar na nossa alma, não só no nosso entendimento, mas no nosso lugar de fé, de coração rendido ao Deus que pode todas as coisas. Espírito Santo de Deus, abraça os meus irmãos agora e retire os pequenos medos, as pequenas ofensas, os pequenos fracassos que prenderam ali e se tornaram algo tão monstruoso. Mas que a tua glória seja derramada sobre todas essas pequenas ofensas, tristezas, medos e fracassos, e os meus irmãos consigam enxergar que o seu fardo é leve, que conhecer o Senhor é o maior presente da nossa vida, porque quanto mais conhecemos do Senhor, mais conseguimos visualizar o nosso presente, passado e futuro do jeito que o Senhor vê. Obrigada porque o Senhor torna a nossa vida leve, o nosso caminho reto.
E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá, por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você. Seja curado de toda doença do seu corpo e de toda enfermidade da sua alma, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, gente. Obrigada aí pela presença, por ficar comigo até esse final. E eu quero lembrar você que hoje é domingo. Tem uma igreja perto da sua casa? Vai lá. Vai celebrar, porque na comunhão dos santos, Deus ordena vida. Salmo 133, falo muito ele aqui, né? Vai buscar a sua bênção. Tem bênção que você alcança na sua casa, online, pela TV, assistindo seus vídeos, seus pastores, seus cultos online. Mas vai presencial. Eu tô trabalhando assim de domingo a domingo, sabe? E depois que eu comecei a trabalhar nesse ritmo, como eu valorizo esse tempo de comunhão, como eu vejo que me faz falta. Mas eu sei que é só por um tempo. Mas me faz falta, porque na comunhão dos meus irmãos eu recebo vida e eu recebo bênção. Então vai lá buscar. Tá aí à toa? Vai celebrar a Deus, vai para os seus irmãos. Tem uma bênção de Deus lá, na comunhão dos santos para você. Então vai buscar. Um cheiro e até amanhã, 6h30. Tchau, tchau.